tem, mas eu não tô no lateral adequado. Eu confesso que ele me pegou de surpresa. Eu pensei que ele ia pegar, de repente ele ia abrir. Não, tá todo. A gente estava preparando lá e preparou alguns escritos lá. Eu pensei que ele ia fazer. Mas como ele estava olhando a Bíblia também, ele chegou a tirar ele. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 34. Gênesis capítulo 34, nós vamos ler do primeiro versículo do versículo 1 até, não vamos estender muito a leitura, até o versículo 10 somente. Se a igreja quiser me acompanhar na leitura, vamos fazer, vou ler o primeiro versículo e a igreja pode continuar lendo os demais. Ora, Diná, filha de Lia, dera à luz a Jacó. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém que lhe perdeu o amor, ele perdeu o amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim continuou. Jacó chamou a jovem e falou: e saí. Até aqui que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Amém. Esses versículos já nosso irmão Jones fez, quando esteve conosco, acho que já uns 3 meses, né? Ele fez menção desta passagem e eu creio que é uma passagem conhecida, mas talvez não tenhamos pensado, talvez não tenhamos refletido em alguns detalhes desses versículos que lemos. E esse trecho me chamou muita atenção, principalmente a fase final do capítulo 1.
que eu acredito que resume toda a consequência deste capítulo, todo o fator negativo que aconteceu, que se resumiu, que se concluiu nesse capítulo, que foi a mortandade das pessoas daquela cidade, quando os filhos de Jacó, irmão de Diná, tomando as dores com sua irmã e enganando as pessoas daquela cidade, eles, através das suas espadas, matou muitos, ou por que não dizer, me parece que todos talvez daquela pequena cidade, eu acredito. E Diná, como nós vimos, a única filha que Jacó teve. No versículo, o nome de Diná, ela é mencionado apenas nesse versículo, capítulo 34, e no capítulo 30, versículo 21. Capítulo 30, versículo 21, quando nós lemos que Lia, depois disto, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Está falando da filha que Lia deu a Jacó. E não vemos o mais mencionado nome de Diná nesses versículos, ou nesse capítulo, ou eu não tenho certeza, mas parece que em toda a Bíblia não encontramos mais referências sobre essa filha de Jacó. E é interessante, irmãos, que o nome, ou seja, Diná, os filhos de Jacó é contado como 12, e nós podemos, em nossa atualidade, considerar que foi uma injustiça. Em nossos dias nós sabemos que não acontece isso, essa desigualdade. As mulheres são tão consideradas filhas quanto os homens, mas Diná não é mencionada mais, ela não é mencionada é mencionado que Jacó tem 12 filhos, mas Diná não é mencionada aqui na relação dos filhos de Jacó. Capítulo 35, e versículo 22 em diante, o versículo 23 tem a relação dos filhos de Jacó. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e leilou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Há uma informação muito triste aqui que nós vemos. Isso teve por consequência Rúben perder a primogenitura, e Jacó jamais esqueceu disto. No capítulo 49, me parece que versículo 4, nós vemos Jacó fazendo menção disso e não considerando a primogenitura de Rúben. Mas a sequência do versículo, nós vemos que Jacó teve 12 filhos. E no versículo 23 a 26, nós encontramos os nomes
desses 12 filhos de Jacó. Mas é interessante não notarmos, não fazer parte dessa família, não ser listado aqui entre os 12 da família como filho, como filha. Diná não é lembrada, não é mencionada aqui nesses versículos. E, irmãos, um outro detalhe triste, talvez pela consequência que tem o acontecimento triste que tem essa passagem. Parece que Deus está ausente na vida de Jacó e de toda a família. O nome de Deus não é mencionado neste capítulo. E é curioso ver simplesmente uma frase e ver um significado muito triste aqui nesta passagem, quando nós lemos que Diná saiu para ver as filhas da terra. Isto parece normal, pode parecer normal aos nossos olhos, pode parecer normal a quem lê esses versículos sem ler a sequência ou sem conhecer toda a história dessa família, de Jacó e de toda a família. Ela saiu para ver as filhas da terra. Aparentemente simples essa informação. Poderíamos considerar que era um passeio que ela queria fazer, que ela queria conhecer outras pessoas. E com certeza ela não imaginava que esse passeio traria uma consequência tão trágica para ela e para toda a família de Jacó. Tudo começou, irmãos, quando Diná teve a curiosidade de conhecer as filhas da terra. Certamente ela ficou curiosa para conhecer os hábitos daquelas pessoas. Parece Jacó era recém-chegado nessa cidade, em Siquém, e é triste lembrar também que o Senhor, Deus, queria Jacó em Betel, mas ele parou em Siquém. Aproximadamente, a informação que nós temos que aproximadamente 16 quilômetros de Betel, conhecido ou significa a casa de Deus, me parece, significa casa de Deus. E Diná provavelmente tinha uns 14 a 15 anos, e podemos considerar que essa idade possa ser, ela pudesse ser um tanto prematura para conhecer, para ser espiritual, para ter uma vida espiritual. Mas uma coisa nós não podemos negar, que ela conhecia bem a tradição de sua família, ela conhecia bem a tradição do seu povo, da onde ela foi criada, da sua família. Mas Diná não estava, eu imagino que Diná não estava satisfeita de estar na companhia da sua família, dos seus parentes. Ela não estava satisfeita em ficar entre os seus, mas ela teve essa vontade, ela teve essa curiosidade de conhecer as filhas da terra.
E, irmãos, isso, eu volto a dizer, podemos considerar normal, parece ser simples alguém querer dar um passeio, alguém querer conhecer outras pessoas, conhecer os costumes de outras pessoas, fazer novos amigos, novas amigas, mas exatamente nisto é que pode estar, por trás disto pode estar um grande perigo. Eu não esqueço de que o irmão trazendo, se não me engano, o irmão Enoque, falando da nossa situação espiritual, da nossa posição espiritual, que há uma linha muito tênue que pode separar essa condição espiritual nossa, que pode estar, podemos estar vivendo uma condição espiritual muito próxima do Senhor, mas é tão fácil, é tão simples estarmos em uma situação negativa, numa situação que venhamos a desagradar o Senhor, que venhamos a estar longe do Senhor, quando nós não estamos satisfeitos entre nós, irmãos, quando há essa curiosidade, há essa vontade de olhar, de dar uma olhadela para ver o que está acontecendo aí fora no mundo, entre as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm temor de Deus. Isso pode, às vezes, a nossa maneira de reunir, podemos achar que é muito monótono, que é muito repetitiva a forma que nós nos reunimos, que discorre a nossa reunião, o nosso ajuntamento. E aí, alguém pode pensar que é melhor, não há nada de errado poder conhecer. Esses dias, vou mencionar isso aqui, mas eu confesso que eu não tinha pensado isso, veio em minha mente exatamente agora, porque parece que alguém dos colegas, um colega de trabalho, o Natan, o Diego, insistiu que ele fosse conhecer a reunião, o culto deles. Nem sei se é essa palavra porque entre os católicos, eles não chamam culto, não dizem uma reunião, mas eles foram convidados para participar de um trabalho entre eles. E o Natan não foi, mas eu fiquei pensando que seria desagradável se ele tivesse, se ele não convenceu essa pessoa de que viessem entre nós, ou de que ele já talvez conhecesse, embora ele nasceu no lar cristão, e foi bom que ele não foi. Talvez ele ia sentir um estranho no meio deles, mas talvez ele pudesse gostar. Eu digo por experiência, que quando nós conhecemos aqueles como eu, que conheceu o mundo,
que conheceu as outras tradições, a tradição dos meus pais, nós, por experiência, sabemos, nós conhecemos, sabemos que não é correto, não é, eles deixam de considerar a palavra de Deus para considerar os ensinos de homens. E eu não tenho certeza, mas me parece que a Bíblia menciona apenas uma pessoa que ouviu o Evangelho da parte de Paulo. Eu estou falando de Demas, no capítulo 4 de 2 Timóteo, final da carta. Paulo menciona ali, ele diz: vem depressa ter comigo, porque Demas, amando o presente século, me abandonou ou foi para Tessalônica. Na hora que Paulo mais precisava da companhia de Demas e de outro, como ele pede a Timóteo que fosse ter com ele, que fosse encontrá-lo, mas ele lamenta. Nós vemos ele dizendo: Demas, tendo amado o presente século, foi para Tessalônica. Então, é muito triste quando alguém que conhece a palavra de Deus, que nasceu no lar cristão, e mesmo que não tenha ainda passado pela conversão, pelo novo nascimento, mas ele já sabe que o que é do mundo não está de acordo com a vontade de Deus. E Diná conhecia a tradição da sua família, Diná conhecia a tradição do seu povo, mas ela teve esse desejo de conhecer as filhas da terra. E embora isso possa parecer normal aos jovens, possa parecer normal participar das suas festinhas, dos seus ajuntamentos, pode parecer normal ir com um coleguinha, ir com um amigo no cinema, ir com uma coleguinha no cinema, mas se olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ficar convencidos de que essa companhia, esse local, não é da vontade de Deus, não. E isto estará nos afastando da comunhão de Deus. Então, eu já passei, posso dizer que já passei desta fase de ir ao cinema, de estar, de querer conhecer novos amigos, mas eu sei que os jovens pode ser induzido a esses convites e talvez podem ficar curiosos de querer conhecer como é o ajuntamento deles, como é as festinhas deles. E nós já vamos encerrar, mas eu queria ainda lembrar de olhar aqui para um fato interessante, que depois da consequência de Diná ser possuída por, olhando bem a referência, nós vamos ver a informação que eu tenho, olhando o comentário, é que não foi uma simples relação sexual. Não o jovem a quem se apaixonou por Diná, foi uma coisa que foi uma coisa forçada, que ela foi induzida e forçada a ter. E aí nós vemos a consequência
nós vemos a consequência deste ato, é que os irmãos de Diná considerou aquilo um desatino. A palavra nós encontramos no versículo 7. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticaram um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. E o que aconteceu é que eles tomando as dores, eles foram até depois de ter simulado um acordo, uma amizade entre os filhos, entre a família de amor, eles enganaram todos os habitantes daquele lugar e transpassaram todos a espada. Mas uma coisa curiosa, irmãos, que no versículo 8, o que nós vemos aqui, disse-lhes amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha, peço-vos que lhes deis, peço que lhes deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Isso parece ser, aparentemente, parece ser uma proposta razoável, uma proposta boa, mas aqui nós vemos também, e Jacó, é triste que a princípio parece que Jacó estava concordando com isso, em que as famílias, em que os povos se misturassem, e Jacó parece que não via nenhum mal nisso, em que também os rebanhos deles, embora nós não lemos, que os rebanhos deles também pudessem ser, que tudo fosse, que eles estivessem vivendo numa comunidade. E essa proposta que o pai de Siquém faz a Jacó, em que lhe desse Diná por esposa a seu filho, que as filhas do povo de Jacó, da família de sua descendência de Jacó, pudesse também casar-se com as moças de Siquém. Isso parece que leva-nos a pensar que é muito normal, que o mundo também agrada, que o mundo possa gostar do nosso jeito, mas não é verdade, irmãos. O Senhor Jesus diz que o mundo nos odeia, o mundo odiou ele, e se odiou a ele, odiará também a nós. Não só João capítulo 15, versículo 18, mas também Mateus 10 e 22. Nós vemos também Mateus 10 e 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que se perseverar até o fim será salvo. Mas olha essa primeira informação do versículo 22: sereis odiados por todo mundo por causa do meu nome. O mundo pode ser que a princípio eles vão, em alguma situação que nós vamos concordar com eles vão achar que vão poder estar em comunhão conosco, vão poder compartilhar conosco em
em nosso meio, em alguma atividade nossa, em nossas reuniões, mas de um modo geral nós podemos considerar que o mundo nos odeia. O mundo odiou o Senhor Jesus Cristo, eles odiarão vocês também. Então nós devemos, antes de ter esta curiosidade de conhecer aquilo que é do mundo, que possamos refletir que isso possa ser uma armadilha, assim como Eva foi enganada lá no início. Nós vemos como foi de forma gradual que ela foi enganada. Assim, nós também, vocês também podem ser enganados. Não é difícil de lembrar de muitos que se arriscaram a uma situação como Diná e não se deram bem. Há muitos que tiveram essa curiosidade, como teve Diná, não gostando do meio em que estava, e conhecendo pessoas do mundo, tiveram terríveis desgostos depois. Faz muito tempo que eu li um comentário, eu não sei se no artigo sendo do cristão, mas falando de relacionamento, e o escritor diz que o amor pode vir num pacote com muitos itens dentro de um pacote, de alguém que traz um pacote do supermercado. Às vezes pode trazer vários itens, mas um exemplo de alguém que conhece uma pessoa do mundo, pensando no jugo desigual. Então ele diz que o amor pode vir num pacote com muitos hábitos e costumes que nós imaginamos que nós vamos conseguir mudar, e às vezes passamos o resto da vida sem jamais conseguir mudar. Então, antes de vocês que são jovens, antes de ter esta curiosidade, ter esse desejo de conhecer alguma coisa do mundo, que reflitam, que pensem se no nosso meio não está bom. Pensem se é culpa da igreja, se o ambiente que vocês estão, se vocês consideram que não está bom. Pensem se você mesmo, a partir de você mesmo, não pode tornar esse lugar, esse ambiente melhor. E pensem também que isso possa ser uma consequência para o resto da sua vida espiritual. Que o Senhor nos abençoe. Amém.